Bom dia, aberta a sessão do Tribunal Eleitoral de Mato Grosso, minhas pares, consulta do tribunal, evidente, sobre a ata, leitura, retificação. Então, declara aprovada. Passemos ao julgamento. O primeiro da pauta, o 45276, que está com pedido de vista, ainda vai ser adiado, então se vista que ainda continua na taquigrafia os autos, que é o 45276, relatoria do Dr. José Luiz Blazak. Está de continuação do julgamento adiado. Os pedidos de preferência, 3 pedidos de preferência, um com sustentações orais. O 28.920/2012, do Dr. Samuel Franco Dalia Júnior. Seria o 2 da pauta, é o processo recurso eleitoral, propaganda eleitoral, arrecadação, gastos ilícitos e recurso. Novo São Joaquim. Recorrentes são Geraldo Batista Roque, Helen Cristina Oliveira. E a recorrida é a coligação Continuidade do Progresso 2. Está anotado o parecer pelo desprovimento dos recursos, que informa o tribunal que pelos recorrentes Geraldo e Helen fará a sustentação oral do Dr. Patrick Charon dos Santos. E pelo recorrido coligação Continuidade do Progresso 2, o Dr. Diego Maiolino Montec. Relator com a palavra. Presidente, todas as vezes eu vou pedir o adiamento desse processo em virtude da complexidade que eu entendi ali, mas estou pedindo adiamento. Então, o pedido do relator está adiado à próxima sessão, doutores. E agradeço a presença dos senhores. Pedido de preferência do Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, é o 57.944, embargos de declaração e recurso eleitoral e representação de propaganda em eleições de 2012, embargante coligação Força do Povo, embargado a coligação Nova Santa Helena, continuando no caminho certo. E mais embargados, Dorival Lorca e outros. O parecer pelo não conhecimento dos embargos ser apreciados pelo provimento parcial para excluir os candidatos do polo passivo como corolário lógico do afastamento da multa a eles aplicada. Parecer de folha 112 e 116. Então, eminente relator, você está com a palavra. Legal. Trata-se de embargos de declaração pretendendo efeito modificativo posto pela coligação A Força do Povo, visando a modificação do acordo número 22446 de 25 de outubro de 2012, que julgou extinta, sem julgamento de mérito, a representação por ela ajuizada em desfavor da coligação Nova Santa Helena, continuando no caminho certo. Em embargos, a coligação A Força do Povo pretende conhecimento de seu recurso eleitoral, não conhecido por ausência de instrumento procuratório, aduzindo que, sendo parte recorrida, não seria necessária a apresentação de contrarrazões ao recurso interposto pela parte ex-adversa, de modo que tal recurso poderia ser analisado sem prejuízo para qualquer das partes. Asseverou que a procuração foi juntada após sua intimação, que o advogado subscritor possui procuração arquivada em cartório e que houve a demonstração do preenchimento das condições de admissibilidade recursal. A embargada, coligação Nova Santa Helena, continuando no caminho certo, alegou preliminar de intempestividade ao argumento de que os embargos deveriam ter sido postos até às 8h30 do dia 7 de novembro de 2012. Entretanto, os mesmos foram protocolados às 11h17 do dia em questão. No mérito, requereu o desprovimento dos embargos. O doutor Procurador-Geral Eleitoral opinou pelo não conhecimento dos embargos e, se conhecidos, pelo conhecimento parcial dos recursos, tão somente para excluir os candidatos do polo passivo com a consequente afastamento da multa a eles aplicada. Relatório. Relatório, Celso, procurador. O Ministério Público Eleitoral opina pelo não conhecimento, tal qual o parecer já acostado aos autos. Em verdade, o fundamento parece que
Assim, embora tenha como regularizada a representação processual, parece carecer a coligação à força do povo no interesse recursal. Dessa forma, opinando pelo não conhecimento. Esse é o nosso parecer. Pelo não conhecimento eu parecer, Preliminar, senhor presidente. A coligação Nova Santa Helena, continuando no caminho certo, arguiu o preliminar de intempestividade dos embargos de declaração opostos pela coligação à força do povo, ao argumento de que, abre aspas, se a intimação da coligação recorrida se deu por meio do edital número 481, disponibilizado em 5 de novembro de 2012, publicado no primeiro horário do dia 6 de novembro de 2012, os presentes declaratórios deveriam ter sido opostos necessariamente no primeiro horário do dia 7 de novembro de 2012, a saber, às 7h30, que é o horário de início de funcionamento do Egresso Tribunal Regional Eleitoral, podendo ser estendido por 1 hora, ou seja, até às 8h30, tal qual orienta a jurisprudência do Colégio Tribunal Superior Eleitoral. Fecho aspas. E continuando, abro aspas de novo, ocorre que, ao que se vê da folha 195, os declaratórios só foram protocolados às 11h17 do dia 7 de 11 de 2012, logo intempestivo. Fecho aspas. Conforme se verifica dos autos da folha 191, a publicação do acordo número 22446 no Diário de Justiça Eletrônica ocorreu por meio do edital número 481/2012 KPJ-SJ, que circulou em 5 de novembro de 2012, com a advertência do parágrafo 1º do artigo 4º da Resolução 578 de 2007, de que considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da intimação no Diário Eletrônico. Desse modo, publicado no dia 6 de novembro de 2012, os embargos deveriam ter sido opostos no dia 7 de novembro de 2012, dentro do prazo de 24 horas, consoante o jurisprudente do Tribunal Superior Eleitoral, onde trago a sua transcrição no meu voto. Por outro lado, ao contrário do que alega a embargada, a coligação Nova Santa Helena continuando no caminho certo, o prazo em questão não é contado em horas, de minuto em minuto. O prazo é contado em dia, uma vez que a disponibilização do Diário da Justiça Eletrônica não informa não informa a hora em que foi efetuada. No sentido da possibilidade de conversão do prazo de 24 horas em dia, é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral no julgado que eu trago no voto da relatoria do ministro Marcelo Ribeiro. Logo, os presentes embargos são tempestivos. Em face do exposto, rejeita a preliminar que alegou a intempestividade dos embargos opostos pela coligação à força do povo. É o voto preliminar, presidente. Doutor José Luiz Bazar, como vota preliminar? Doutor Samuel Franco Dolia Júnior. Apoio, relator. Desembargador Gerson Ferreira Paz. De acordo com o relator, senhor presidente. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Doutor Pedro Francisco da Silva. Com o relator. O parecer é no sentido da intempestividade, né? Excelência, na verdade, a gente argumenta aqui. Porque que eu vou ter que montar depois o fecho e eu escutei o procurador mencionar alguma coisa Eu falei não conhecimento dos embargos por falta de interesse recursal. Falta de tendo em interesse vista recursal, a né? questão da representação processual, que seria o mérito do embargo. Isso. Interesse recursal. O Pedro Francisco da Silva está de acordo? Então, preliminar de intempestividade é rejeitado, unânime, voto do retorno da palavra. Obrigado, presidente. Os declaratórios são tempestivos, eis que opostos dentro do prazo de 24 horas, contado da publicação da respectiva intimação no Diário de Justiça Eletrônica. O recurso eleitoral originário foi interposto pela coligação Nova Santa Helena, continuando no caminho certo, buscando a reforma da sentença que havia julgado procedente a representação por propaganda eleitoral realizada por meio de placas, que justaposta produzia um impacto visual típico de outdoors. O julgamento do recurso foi convertido em diligência para fins de regularização da representação da coligação à força do povo, uma vez que dos autos não constava a procuração conferindo poderes ao Dr. Renato Fraga Costa. A recorrente foi intimada em 19 de outubro de 2012, conforme a publicação da Folha 124, para, no prazo de 24 horas, regularizar a representação processual. Contudo, a procuração foi trazida no dia 23 de outubro de 2012, de modo intempestivo, o que conduziu ao julgamento pela extinção da representação sem análise do mérito por meio do acordo 22446, onde transcrevo aqui a ementa no meu voto. Ademais disso, a embargante já havia tomado conhecimento na sessão de 16 de outubro de 2012 de que teria o prazo de 24 horas para atender a diligência e trazer o respectivo instrumento procuratório.
A alegação da existência de procuração arquivada em cartório também não merece guarida, eis que desprovido de comprovação documental. A alegação também de que, abro aspas, em sendo parte recorrida, não seria necessária a apresentação das contrarrazões ao recurso interposto pela parte ex-adversa, de modo que tal recurso poderia ser analisado sem prejuízo para qualquer das partes, fecho aspas, também não merece prosperar, vez que a ausência de procuração nos autos afeta o próprio direito de ação da embargante, e não o recurso interposto pela coligação recorrida, ora embargada, coligação Nova Santa Helena continuando no caminho certo. Não havendo procuração nos autos, não é possível a existência da representação ajuizada pela hora embargante, haja vista que a ausência de um dos pressupostos processuais da existência da relação processual impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 267, inciso 4 do Código de Processo Civil. Com essas considerações, resta evidente que a embargante pretende tão somente revolver a matéria já decidida no acordo embargado, não havendo nenhuma omissão a ser sanada sobre os argumentos alinhavados no recurso. Em face do exposto, conheço o rejeito dos embargos de declaração oposto pela coligação à força do povo. É como voto, presidente. Voto do Dr. José Luiz Blasac. Professor Samuel Franco da Leia junto com o voto. Procurador Gerson Ferreira Paz. De acordo com o relator. Sebastião Rodomeira. Pedro Francisco da Silva. Então, o tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de intempestividade e, no mérito, conheceu e desproveu os embargos. Parecer pelo não conhecimento dos embargos em face da falta de interesse recursal e se conhecidos pelo provimento parcial, correto? Pedido de preferência também, eminente doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, o 46.140. Mandado de segurança, tema de processo de número de conduta vedada a agente público, pedido de cassação, peso de mandato, Nova Mutum, eleições 2012. Impetrante o senhor Lírio Lautenschlager, impetrado o juiz eleitoral da 5ª Zona de Nova Mutum. Parecer pela concessão da segurança, confirmando-se a liminar. Eminente relator com a palavra. Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Lírio Lautenschlager contra ato praticado pelo juiz da 5ª Zona Eleitoral, que teria concedido liminar na representação número 217-96 de 2012, 611-0005, afastando o impetrante do cargo de prefeito até o fim das eleições de 2012, por ter entendido que o impetrante teria praticado conduta vedada nos termos do artigo 73, inciso 4º da Lei 9.504/97. O impetrante registrou que a decisão é teratológica porque se baseou em prova oriunda de caso flagrante, de claro flagrante preparado e de um vídeo editado para fins de matéria jornalística parcial, na qual a opinião do repórter valeu mais do que as falas dos interlocutores, de modo que não foi comprovado nos autos, efetivamente, que praticou conduta vedada capaz de criar a perda de seus direitos políticos. Ao final, requereu a concessão de medida liminar, inaudita altera par, suspendendo-se os efeitos da decisão abusiva que sobrestou os seus direitos políticos, sem a existência de qualquer dos motivos previstos no rol taxativo do artigo 15 da Constituição da República, autorizando-o a voltar a exercer o cargo de chefe do Poder Executivo do município de Nova Mutum. Este relator concedeu a liminar pleiteada, juntada a folhas 336 e 343. O doutor Procurador-Geral Eleitoral pugnou pela concessão da segurança. Relatório. Eminente procurador. Nós reiteramos o argumento pela concessão de segurança, tendo em vista que, por decisão interlocutória, ele não poderia ter afastado o prefeito em virtude de uma conduta vedada, ou suposta conduta vedada no artigo 73.4 da Lei 9504. Razão pela qual nós temos que ter o trâmite processual e o afastamento está eivado de nulidade. Razão, nesses termos, o Ministério Público opina pela concessão de segurança. Tiro parecer, excelência, palavra. Inicialmente é necessário registrar que a legislação brasileira determinou especificamente as situações que ensejam a suspensão e a perda dos direitos políticos.
Os casos estão previstos no artigo 15 da Constituição Federal de 1988. Na situação do presente mandamos, as provas aviadas nos autos de representação de 217-96 de 2012, 611-0005, não foram aptas o suficiente para permitir a declaração da suspensão dos direitos políticos do impetrante. Desse modo, mantém a decisão liminar por seus próprios fundamentos, adotando-a na íntegra como razão de decidir, onde poupo os eminentes pares aqui de leitura, transcrevo ela totalmente no voto e, dando continuidade, torno a liminar definitiva que concedeu a segurança ao impetrante. E no final, tendo em vista que a conduta praticada por Simone Kohler, Barcelos Machado, Isaac Vitor Machado e possíveis integrantes da coligação Nova Mutum de Caranova pode, em tese, configurar o crime de denunciação caluniosa, determina a extração de cópia desses autos e o seu encaminhamento ao douto promotor da quinta zona eleitoral para análise de possíveis providências a serem adotadas. É como voto, mantendo a liminar, concedendo a segurança, presidente. Senhor José Luiz Blazak, como voto? Senhor Samuel Franco da Lia Júnior, como voto a Vossa Excelência. Desembargador Gerson Paes, como voto? De acordo com o relator. Senhor Sebastião de Arruda Almeida, como voto a Vossa Excelência. Senhor Pedro Francisco da Silva, como voto a Vossa Excelência. De acordo? Então, o Tribunal, por unanimidade, concedeu a segurança nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. A liminar foi ratificada. Esse é o resultado do Dr. Antônio Luiz Ferreira da Silva. Doutor José Luiz Blazak, o processo 53953, recurso eleitoral, prestação de contas, candidato, vereador, Novo São Joaquim. Eleições 2012, recorrente Igor Vinícius Augusto da Silva, parecer pelo provimento parcial do apelo para aprovar com ressalvas as contas apresentadas. Mestre relator. Senhor presidente, os autos informam que a prestação de contas veio instruída com documentos e o candidato intimado a se manifestar acerca das diligências apontadas no relatório preliminar trouxe justificativas e demais documentos, conforme folhas tais. Resultou em um único apontamento de irregularidade, que constou do relatório final, conforme ali citado. Em razões recursais, alega que a irregularidade apontada não procede, visto que arcou com as despesas para a realização de comício. Foi o candidato a prefeito, pois os candidatos a vereadores participavam, eventualmente, desses atos na qualidade de convidados, como foi seu caso. Folhas 81 a 86. Argumentou ainda que essas despesas constaram da prestação de contas de campanha daquele candidato e pugna ao final pelo provimento ao recurso, pela aprovação das contas em mesa. Ouvida a Procuradoria Regional Eleitoral, opinou pelo provimento parcial, para aprovar as contas com ressalva, considerando que a irregularidade apontada se revela de menor gravidade. É o relatório. Doutor Procurador. Nós vamos ter alguns desses processos de prestação de contas referente à utilização de palanque de terceiro e não registrado como despesa do candidato. Eu fiz alguns pareceres em relação a isso, então eu acho que isso vai ser reiterado aqui em alguns julgados. E o fato consiste em o candidato não apresentar na sua prestação de contas a sua eventual participação em palanque de candidato a prefeito. E nós entendemos que realmente é uma situação sui generis, tendo em vista que o aluguel do palanque e a realização de comícios não foram efetivamente doados à campanha do recorrente, no entender do Ministério Público Eleitoral. Ele apenas participou como convidado do comício promovido para a campanha de candidato a prefeito. Sabemos que todas as despesas têm que estar discriminadas na prestação de contas, porém, entendemos isso como uma menor gravidade, considerando que a participação eventual em comício ou em palanque de terceiro não vai levar, não macula a prestação de contas com desaprovação, mas sim aprovar ela com ressalvas. Então esse é o posicionamento do Ministério Público Eleitoral. Mantido e reforçado o parecer, eu torno a palavra, Excelência. Senhor presidente, realmente esse caso, como bem levantado aqui pelo doutor Procurador Regional Eleitoral, me
faz repensar aqui na causa, em que pese o voto está disponível a Vossas Excelências. Eu, pela experiência também de eleições, me parece que é um apontamento inusitado essa questão de que teria necessidade do vereador prestar contas do palanque em que o prefeito foi o organizador do evento, né? Então, com essa cooperação de Vossa Excelência, doutor Rodrigo, em que pese o seu parecer pelo provimento parcial, para aprovar com ressalva, eu tenho que não haveria necessidade do vereador fazer essa declaração dessa despesa, ainda que fosse por estimativa, né? Então, desse modo, eu estaria conhecendo do recurso e dando provimento ao mesmo, uma vez que é a única regularidade, em que pese aqui eu ter na minuta estar disponível a Vossas Excelências como anterior. Mas com essas considerações do doutor Rodrigo me faz repensar e lembrar de situações, todas as campanhas que eu participei, nunca vi esse assunto, e Vossas Excelências aqui também podem me auxiliar se em julgamentos pretéritos antes da minha chegada aqui ao tribunal, se houve esse apontamento em prestação de contas. Me parece que não. Então, desse modo, eu estou refazendo aqui o que está disponível a Vossas Excelências e estou votando pelo provimento do recurso. Aprovação total. Sem qualquer... Isso. Porque foi o único apontamento. E me parece que ela no meu entendimento, não é uma necessidade de se fazer essa declaração na prestação de contas do vereador, o fato dele ter participado de um comício em que há uma despesa do comício arcado pelo majoritário. Vossa Excelência está provendo, diferentemente do exibido aqui, provendo o recurso. Para aprovar as contas, independentemente de ressalvas, né? Perfeito. Aprovou as contas. Voto doutor Samuel Franco da Lejona. Desembargador Jéssica Ferreira Paes. Voto com o relator. Doutor Sebastião Rodo Almeida. Doutor Pedro Francisco da Silva. Com o relator. Doutor Francisco Ferreira Mesa. Relator. Então, o tribunal, por unanimidade, proveu o recurso nos termos do voto do relator para aprovar as contas do recorrente. O parecer é pelo provimento parcial do recurso para... O parecer é pelo provimento parcial do recurso para aprovar as contas com ressalvas. Esse é o resultado. Está em parte com o parecer. Ele estava em dúvida dessa. O meu parecer, desculpe interromper, Claro. mas o meu parecer é com ressalva, mas o doutor Lazak falou sem ressalva. Isso. Com ressalva ou sem ressalva? Não. Eu voto sem ressalvas. O voto do relator é sem ressalva. Não, foi o que ele falou aqui. Porque eu refiz o meu voto agora, por conta desse debate. Que você não se manifestou assim, com ou sem ressalva. Desculpa, tá bom. Tá bom, acompanha ela. Pois não. Processo número 30.195. Recurso eleitoral, prestação de contas, candidato, cargo vereador, Barão do Melgaço, eleições 2012, recorrente o Melquiades Catarino de Moraes. Parecer pelo improvimento do recurso. Doutor José Luiz Lazak, você está com a palavra. Tá abrindo aqui. Senhor presidente, o presente recurso está tendo como objeto contra a sentença da 38ª Zona Eleitoral que lhe desaprovou as contas de campanha no pleito de 2012, com base nas irregularidades apontadas no relatório preliminar, e não sanadas pelo órgão recorrente que, embora intimado a se manifestar acerca desse expediente, se manteve silente. Eu chamo a atenção aos nobres pares, senhor presidente, que aqui me parece o primeiro julgamento que nós estamos tendo em 2013, referente às contas de 2012, em que envolve a matéria da resolução que nós aprovamos aqui da obrigatoriedade de advogado na prestação de contas, que era exatamente para impedir os percalços de falta de intimação, etc. Então, me parece que é o primeiro caso aí que nós estamos enfrentando. E, então, nesse expediente,
foi apontadas as seguintes irregularidades. Letra A. Ausência de peça obrigatória na formalização da prestação de contas, qual seja demonstrativo dos recibos eleitorais e demonstrativo dos recursos arrecadados. Letra B. Ausência de apresentação de canhotos dos recibos eleitorais. E letra C. Ausência de discriminação do critério de avaliação das doações estimáveis em dinheiro. Em razões recursais, alega que não foi intimado para se manifestar acerca do relatório final, que agiu com boa-fé ao informar à Justiça Eleitoral as despesas realizadas na campanha, que os fatos apontados se caracterizam como erros formais que não possuem lesividade suficiente a desequilibrar o pleito, tampouco comprometem a regularidade das contas. Pugnam final pelo provimento do recurso. A douta Procuradoria Regional opinou pelo desprovimento do recurso por haver, no caso, irregularidades graves que impedem a rigidez das contas e não erros formais e materiais. É o relatório. É o relatório, procurador? Os vícios apontados pelo órgão técnico mostram que a carência, a ausência de recibos eleitorais em sua totalidade já é um vício por si só que enseja a desaprovação de contas. Os documentos são imprescindíveis para comprovar a arrecadação e gastos de campanha eleitoral. Além disso, tem a ausência de discriminação de critérios de avaliação de doações estimáveis em dinheiro. Razão pela qual nós afastamos a questão do erro formais e passamos a entender que não pode ser provido o recurso aviado. Seu parecer. Torna a palavra, Celeste. Senhor presidente, preenchidos os requisitos de recorribilidade, o recurso em mesa deve ser conhecido. Analisando as razões recursais, verifica-se que a alegação de inexistência de intimação do recorrente para se manifestar acerca do relatório final não procede. Os autos informam que esteve representado por advogado legalmente constituído desde a apresentação da prestação de contas, conforme folhas 21, cujo nome consta na publicação do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, que veiculou o relatório preliminar, ou seja, já o primeiro relatório, sendo o mesmo o causídico que representa nesta fase recursal também. Aliás, visando evitar esse tipo de argumentação trazida pelo ora recorrente, a resolução do TRE Mato Grosso 1201 de 2012, ao disciplinar a instrução, exame e julgamento dos processos de prestação de contas referentes às eleições municipais de 2012 e os atos de diplomação dos eleitos, no âmbito da Justiça Eleitoral deste Estado, exigiu a apresentação da prestação de contas por meio de advogado legalmente habilitado, artigo 3º da citada resolução, em razão de seu caráter jurisdicional, por conta do reflexo de inelegibilidade. Assim, não caberia intimação do candidato, uma vez que esta se dava na presença do seu representante, na pessoa de seu representante legal, via publicações no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral na forma prevista pelo artigo 5º da sobredita resolução. Por outro lado, ao recorrer, a matéria é devolvida na sua totalidade a esta Corte, oportunidade em que, caso assim desejasse de fato o recorrente, poderia apresentar prestações de contas até de forma retificadora ou juntar documentação pertinente, justificativas e esclarecimentos que regularizassem as inconsistências apontadas. E assim não o fez. Dessarte, a par de tudo que nos autos consta, não merece reparos a sentença objurgada, vez que desaprovou as contas do recorrente de forma fundamentada. As exigências legais devem ser avaliadas no contexto da campanha que importou em R$ 2.219,06, em que pese esse valor ser de baixa expressão, mas é o seu valor total, o 100% declarado, como tenho me posicionado nesta Corte.
Portanto, embora pareça irrisório esse valor, o cumprimento das normas há que ser visto nesse contexto, que no caso se revela eivado por máculas que comprometem a rigidez das contas. A ausência de peça obrigatória na formalização da prestação de contas, qual seja, demonstrativo dos recibos eleitorais e demonstrativo dos recursos arrecadados, assim como dos canhotos dos recibos eleitorais e ausência de discriminação do critério de avaliação das doações estimáveis em dinheiro, diversamente do alegado pelo recorrente, não se configuram erros formais e materiais, mas irregularidades de natureza grave. Por isso, em simetria com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo intacta a sentença de piso. É como voto, senhor presidente. Voto, Vossa Excelência. Desembargador Gerson Paes, como voto, Vossa Acompanho Excelência. o voto do relator. Professor Senhor Rodomeida, como voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, só quero um esclarecimento complementar do ilustre relator. Eventuais documentos que ele diriam essas irregularidades não foram juntadas com o recurso. Só houve argumentação sem qualquer juntada de documentação. O questionamento é porque eu tenho entendimento que até na fase recursal seria possível sanar essa eventual irregularidade. Foi muito interessante o senhor levantar esse assunto já nesse primeiro caso, porque eu também acho que a Corte já se manifestou nesse sentido, que aqui, ainda em sede ordinária, poderia suprir alguma deficiência, mesmo que já tenha advogado, mesmo com a resolução que nós aprovamos. Não estaria impedido a ele trazer, por meio do próprio advogado, um esclarecimento que, daí, a nosso ver aqui, poderíamos analisar e afastar ou não a irregularidade. Né? Eu concordo 100% com isso. Certo. E esse julgamento aqui, ele é bastante valioso, porque eu acredito que todos nós relatores enfrentamos essa situação. E a tese, ela chega a ser até contraditória, as teses recursais, porque para efeitos da intimação pelo DJE, se nega a validade, mas se reconhece essa mesma validade quando se sai o julgamento, a publicação da sentença que desaprovou ou que rejeitou as contas. Então, ao mesmo tempo, a parte diz que não é válida aquela intimação preliminar, mas dá validade na intimação que sai posteriormente. Com essas pequenas considerações, eu acompanho o ilustre relator. Doutor Pedro Francisco da Silva, como voto, Vossa Excelência. Doutor Francisco Mendes, como voto. Ao Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto do relator, improveu o recurso. Parecer pelo desprovimento do recurso. Esse é o resultado. Eu tenho só um administrativo, eminentes pares, o 22.843, também que são portarias, referendar portaria que o ano passado tive que expedir em relação à sexta zona eleitoral. Questão de promoções de juízes, afastamento de juízes, então, nada especial, se todos de acordo. Mais algum? Amanhã, às 6 horas da manhã, eu teria, às 8 horas está marcado lá em Barão do Melgaço, a abertura lá dos trabalhos daquele projeto Ribeirinho Cidadão, né, que o Tribunal Regional Eleitoral participa, e junto especialmente com a Procuradoria da Defensoria Pública do Estado, também o Tribunal de Justiça, enfim, e outras instituições. E amanhã tem uma solenidade de abertura, que normalmente eu não iria, mas essa eu vou ter que ir, porque nós também celebramos um contrato, uma parceria específica por escrito, né? E tem uma solenidade lá às 8 horas, lá em Barão do Melgaço. Quer dizer, para chegar lá a tempo de automóvel, teria que sair umas 6 horas daqui, da manhã. Se algum membro do outro procurador, alguém tiver interesse, é só nos avisar para que a gente possa providenciar a locomoção, né? Às 8 horas tem que estar lá, tem que sair numa base de 6 horas da manhã. Então é só, por favor, que... Então, nada mais a ver, não? Vamos... Antes de encerrar, nós poderíamos, quinta-feira, semana que vem, tem sessão, né? Semana que vem nós temos sessão na terça, quarta e quinta. Isso.
Então poderíamos marcar quinta-feira a escolha do diretor da Escola Judicial Eleitoral. Marcado para quinta-feira, então? Que aí dá tempo de pagar jantar, né? Tá certo? Então, deixar marcado para quinta-feira que vem. Então, nada mais ou menos, encerramento.